Boa tarde a todos. São todos bem-vindos. Boa tarde, bom dia, depende da hora em que nos estejam a ouvir. São muito bem-vindos. Nós vamos continuar com a mensagem que já tínhamos começado, não é? O tema principal é o que é que falta para chegar ao fim. E fazendo aqui um pequeno resumo, o que nós tínhamos visto, falámos um pouco sobre Apocalipse 13, a segunda besta, que no caso são os Estados Unidos, e tínhamos visto o que é que faltava precisamente para chegar ao fim a nível deste poder dos Estados Unidos. Então, percebemos que ele está rapidamente, esse reino, não é? Os Estados Unidos da América está rapidamente saindo de uma democracia e entrando num sistema mais imperialista, ditador, e vimos isso nos vários, enfim, nas várias atuações que o presidente dos Estados Unidos tem tido relativamente à usurpação do poder, não é? Usando o poder, a autoridade. E a Bíblia efetivamente fala que ela exerceria toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faria até que as pessoas não pudessem nem comprar nem vender, a não ser que tivessem o sinal da besta. Portanto, para um poder fazer isto no mundo inteiro, isto é algo que é global, tem que ser um poder imperialista, tem que ser um poder com muita autoridade, e nós estamos a ver exatamente isso acontecer. De maneira que hoje vamos fazer assim um percurso grande acerca dos acontecimentos, esses sim, bíblicos, que teriam lugar até chegar ao fim, nomeadamente o juízo, o selamento, o alto clamor, a chuva serôdia, não é verdade? Primeiro a chuva serôdia, depois o alto clamor, são tudo expressões que nos conduzem a algumas, algumas situações que vão preparar o povo de Deus e o mundo inteiro para o grande acontecimento que é a vinda de Jesus. Não é isso, Adenis? É isso mesmo, Belinha. Mas vamos falar primeiro sobre o juízo, que é realmente, vamos dizer assim, a tônica da mensagem presente. E quando a gente abre o Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, aqui tem um detalhe muito importante, Belinha, que fala o seguinte: para o ouvinte que talvez não tenha muita familiaridade com a Bíblia, você pode acompanhar, né, na sua Bíblia em casa, Apocalipse 14, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui o apóstolo João ele não deixa dúvida de que haveria um tempo em que Deus faria o juízo. E você pode falar, Belinha, pode falar. Estava a lembrar-me aqui desse assunto que nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 31 diz: porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, aqui está a dizer que Deus determinou um dia no seu calendário, há um dia em que iria começar o julgamento, como diz aqui, em que com justiça há de julgar o mundo, e esse julgamento é precisamente feito por Jesus Cristo. Jesus falou também em São João capítulo 5, né, Isso. 29, 30 lá, mas esse foco é muito importante porque muitas pessoas não sabem que nós estamos vivendo hoje no dia do juízo, porque o bilhete para nós irmos para o céu tem que ser comprado agora, Belinha, e as pessoas não sabem disso, e nós precisamos falar, porque sem esse bilhete nós não vamos viajar para lá. Então Tem que quer ser. dizer que esse tal dia que ele determinou que havia de julgar o mundo, não é? Quando fala de dia, é um dia para o começo, mas é um período, não É é? um Não é um período. dia, é um período em que ele iria julgar o mundo. E nós sabemos que esse dia
foi exatamente 22 de outubro de 1844, 1844, exatamente. que E de começou, lá para cá, começou, está sendo feito esse juízo. E as pessoas não sabem. exatamente. Temos que botar as malas em dia, Belinha. E as pessoas têm que saber que as malas têm que estarem prontas, porque Sim, não vai ter outro tempo de salvação se nós não colocarmos a nossa vida em dia agora, que é o tempo do juízo. exatamente. Agora, em 1 João capítulo 4, verso 17, Belinha, o apóstolo João, ele fala uma coisa muito especial que nós precisamos comentar agora. Ele diz assim, nisto é em nós aperfeiçoado. Vamos ler o 16 e o 17 para poder entender melhor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é que nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos nele o mundo. Então, veja que o apóstolo João, ele fala bem claro aqui, no versículo 17, que o dia do juízo ia chegar, e é o tempo que nós estamos agora. Embora João tenha escrito isso praticamente há 2000 anos atrás, né, Belinha? É verdade. Eu só queria também dizer o seguinte: nós iremos falar numa outra live, relativamente ao tema, o que falta para chegar ao fim. Vamos falar do. Nós já falámos da parte da segunda besta, tu agora estás a falar da sequência de eventos uh, para os quais nós não temos intervenção, nós não temos participação, podemos dizer assim, eles vão acontecer, quer nós queiramos, quer não, não é verdade? Que é o caso do juízo, é o caso do selamento, é o caso da chuva serôdia, o alto clamor, mas há um outro aspecto que é o interno. E aqui nós vamos começar, não hoje, mas numa próxima live, começando precisamente aqui por 1 de João 4,17. Eu vou só salientar, já vou deixar a dica para a próxima live, porque diz que nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Ou seja, para que eu passe por esse momento do juízo com confiança, sem medo, sem pavor, sem qualquer perturbação, o amor é o ingrediente que tem que estar aqui. É verdade. E aqui tem um detalhe, Belinha, que segundo Pedro, no capítulo 3, verso 7, nós podemos ler, diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservadas para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Aqui, Uhum. Pedro ele faz duas colocações simultaneamente. Ele Uhum. fala do juízo que está sendo feito e do juízo final, que vai ser o juízo executivo, né? Onde Uhum. Deus realmente vai exterminar tudo. Embora haja aqui um tempo de matança, que nós vamos falar ainda hoje, né? Antes desse juízo que nós vamos estar aqui falando. Não sei se deu Então para. quer dizer, sim, quer dizer que o juízo, ele é apenas um, mas ele tem três Fase. fases, não é Isso, três verdade? fases. A fase executiva, perdão, a fase investigativa, Que agora. que é aquela que estamos a fazer agora, portanto, Exatamente. há uma investigação para ver quem é que está em condições de permanecer nos livros, com o seu nome nos livros da vida ou não. Depois há uma fase que é comprovativa, não é? Deus vai comprovar que é mesmo assim, por A mais B, Que é os e 1000 anos, Belinha. É bom salientar que é os 1000 anos que Cristo vai levar todos os salvos para o céu. E lá, então, vai ser aberto todos os livros e mostrar que Deus foi justo. é uma comprovação, não é? Os justos que Isso, estarão no céu irão comprovar que a fase investigativa foi correta e que os que têm o seu nome no livro da vida é porque têm vamos dizer, têm esse direito pelas suas próprias obras. e E isso eu, em está escrito relação lá a. em Apocalipse 20, verso 3 e 4. As pessoas podem procurar lá. Exato, só queria salientar aqui. E depois uma outra fase do juízo, que é a fase executiva, que é quando realmente vai vir, cada um receberá de Deus, os ímpios, no caso, irão receber de Deus a sentença e a execução da pena. Mas eu gostava de salientar aqui, nesta fase primeira,
no Evangelho de João, no capítulo 3, ele diz o seguinte, versículos 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse, noutras traduções diz, não para condenar o mundo, porque condenado já o mundo estava. Portanto, Jesus não veio condenar ninguém, e é importante que as pessoas percebam isto. Jesus não veio condenar. Condenados já nós estávamos, se ele não tivesse vindo nos salvar. Era a nossa condição de condenados. Portanto, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora diz no 18: quem crê nele, quem crê em Cristo, não é condenado, Não passa mas pelo quem juízo. não passa pelo juízo, ou seja, exatamente, não é condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Belinha, é bem interessante que nós falemos para o ouvinte que nós não estamos aqui fazendo, vamos dizer assim, esses pontos que nós vamos abordar, eles não estão possivelmente no. Vamos tentar fazer todo o empenho para estar na cronologia, mas nós não vamos dizer que esses pontos que nós vamos abordar, eles estejam exatamente cronologicamente dentro do esquema bíblico, porque isso está só na cabeça de Deus. Uhum. Exato. Agora, depois do juízo, vem o selamento, que é, vamos dizer assim, quase que em paralelo, Belinha. O selamento, ele é bem importante ser falado, eu acho que de duas formas. O que é um selo? Né? Isso é muito importante. Agora, o selo, ele tem duas características aqui. Uma é um dia de guarda, que nós vamos abordar, mas outra particularidade é aquilo que a Bíblia mostra também em Apocalipse 9, verso 4, em Apocalipse 7, verso 3, e Ezequiel 9, verso 4. É muito importante a gente ler essas passagens para que o ouvinte entenda o que é o selamento. Porque, basicamente, é um carimbo de qualidade do céu, Uhum. né, nas pessoas. E isso só quem pode ver é Deus e os anjos. Ou seja, como é que vamos dizer? Para nós é algo que é invisível, nenhum de nós consegue ver esse selo, não é verdade? Uhum. Mas Deus e os anjos percebem que aquela pessoa, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, O pela seu sua caráter. maneira de viver, pelo seu caráter, essa pessoa tem, podemos dizer, as características do pai. Ou seja, tal pai, tal filho. Ou seja, o pai, ao olhar para essas pessoas, ele se revê, não é? Ele vê que elas têm um caráter parecido, que elas desenvolveram, atenção, elas desenvolveram um caráter parecido com o dele. É isso, não é? Exatamente. É as vestes brancas que o pai, lá em Mateus 22, verso 1 a 14, ele fala das vestes que precisa ter para as bodas que vai acontecer no céu. Hoje somos Uhum. convidados. Ele está nos convidando e ele quer que as vestes sejam as vestes do caráter de Cristo. A justiça, que é a justiça de Cristo, ou seja, são pessoas que são justas, que são obedientes, não é? Que têm respeito pela sua lei, que creem em Cristo e creem na palavra de Cristo, como Jesus creu também. É verdade. Então, no Apocalipse 9, verso 4, Belinha, diz assim: E foi-lhe dado que não causassem dano à terra aos anjos aqui, da quinta trombeta do Apocalipse 9, ele diz o seguinte: E foi-lhe dado que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Uhum. Agora, em Apocalipse 14, verso 7, nós vemos aqui que tem um detalhe interessante que ele fala de duas coisas que nós precisamos compreender. Aqui, quando ele fala, deixa eu pegar aqui, Belinha, 14, verso 7, ele diz o seguinte, que, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E nós precisamos compreender que aqui, no capítulo 7, ele diz algo que nós precisamos colocar agora, no verso 3. Ele diz o seguinte:
dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, até que selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então, aqueles que realmente foram obedientes. Desculpa, estás a falar de Apocalipse 14, verso 3? Não, 7, verso 3. Apocalipse 7, 7, verso 3. 3. Ok. Quando ele diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, aí está os 144 mil estão sendo selados, aonde eles têm essa obediência, aonde eles creem que quem criou a terra foi o Pai e o Filho. Não foram três, como é pregado aí. É muito importante isso. O Pai e o Filho é que estiveram empenhados na obra da criação. Por isso que o capítulo 14 diz: aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E Jesus disse em São João, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, os selados serão aqueles que realmente creram nesse Deus da criação. Certo? E já agora, falando nisso, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, diz: nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ou seja, o Pai fez o mundo por meio do seu Filho. Na minha Bíblia está traduzido universo, em vez de mundo, universo. Ah, ok, muito bem. Pronto, mas de qualquer forma temos aqui os dois, não é? O Pai fez o universo por meio do seu Filho. Exatamente. Mas, Belinha, é importante dizer que é os dois, porque tem gente pregando que é três. Cuidado. É muito importante isso. E aqui, se nós remetermos a Ezequiel capítulo 9, verso 4, não vai ter a destruição, a matança, sem esse selamento nos servos de Deus. É muito importante também dizer essa parte, né, Belinha? Muito bem. Então significa que nós já estamos no tempo do juízo, não é? Precisamos prestar atenção porque há uma fórmula de reza que diz que Jesus subiu ao céu, não é? Está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que esse julgamento está a decorrer neste momento. Não é na volta dele. Não é na volta dele. Na volta dele, ele apenas vai dar a sentença aos que, depois do julgamento feito, se verificar pelas suas obras que eles realmente merecem, ninguém merece, mas pela fé em Cristo Jesus, estão prontos para herdar a vida eterna. Portanto, é importante que se diga. Neste momento, o julgamento está a decorrer e, portanto, cada pessoa deve analisar-se, examinar a si mesmo e ver se a sua vida corresponde ao padrão de justiça que está estipulado por Deus na sua lei. Belinha, é muito importante agora dizer que o padrão de justiça é Cristo. Cristo veio à Terra como um modelo. O céu, o Pai deu Cristo como um modelo para nós. Existem pregadores por aí dizendo que é impossível ser igual a Cristo. Dizer isso, verbalizando isso, nós estamos dizendo que o Pai é um incompetente, mandar um modelo que é impossível ser igual. Exatamente. Queridos, essa parte é uma blasfêmia do tamanho do universo. Porque se Deus mandou Jesus para ser o nosso modelo, nós temos que seguir a Jesus como nosso modelo. E dizer que é impossível ser igual a Cristo é uma blasfêmia e é dizer que o Pai é um incompetente em mandar um modelo errado. É um incompetente e não só. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, diz, é o próprio Jesus que está a falar, ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, Façais vós também. vós também. Mas nós não temos capacidade de fazê-lo. Por isso é que é necessário que Cristo viva em nós e Ele sim vai fazer as obras. Da mesma forma que Ele disse que as obras que eu faço não as faço de mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem faz as obras. Nós agora o que é que vamos dizer?
Não sou eu que faço as obras, mas Cristo que vive em mim, esse é quem faz as obras. E por isso a glória é dada a Ele, não a nós. É isso mesmo, velhinha. Agora, tem um detalhe muito importante que nós precisamos fazer aqui uma menção. Quando o Apocalipse 14, verso 6, um dos primeiros versos que nós lemos aqui, diz que, veja bem, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno, em resumo, está lá em Colossenses 1, verso 26 a 28, aonde ele fala Cristo em nós. Então, quando Cristo está em você, ou quando Cristo está em você, querido ouvinte, então você vai poder ter o poder de fazer aquilo que você sozinho não pode, e que é por isso que as pessoas dizem que é impossível ser igual a Cristo, porque eles têm outro consolador, que não é Cristo. Agora, quando eu tenho Cristo como consolador, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então Paulo podia ser um imitador de Cristo. Como ele mesmo disse, sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Por Cristo, Porque exatamente. ele tinha Cristo no seu coração. Exatamente. Ele apoderou-se da palavra, não é verdade? Ele apoderou-se daquela palavra. E é pela fé que nós precisamos nos apoderar da palavra. E ao nos apoderarmos da palavra, estamos-nos a apoderar de Cristo, dos Exatamente. méritos de Cristo. Não é os nossos méritos, é Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: Porque não me envergonho do Evangelho. E ele agora diz o que é o Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, quem não crê não tem esse poder. Porque aqui diz, Exatamente. primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho, perdão, é revelada de fé em fé, portanto, há um crescimento na fé, a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Pela fé. Então, se a pessoa não acredita no que Deus diz, nunca recebe esse poder. E não recebendo esse poder, ela não tem o Evangelho e não vai ter a salvação. Por isso é que Jesus disse: tudo é possível, mas é ao que crê. Ao que crê, tudo é possível. Ao que crê em quê? No que crê em Deus. Não, não é o que crê em Deus, porque os demónios também creem em Deus. Então, crer em quê? Na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. E se Ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é porque isso é possível. E não Mas só só é aí, Belinha. possível a quem crê. Em Hebreus fala isso, em vários lugares fala isso, entende? Então, essa expressão que é impossível ser igual a Cristo é porque eles não têm o Consolador que é Ele, Cristo mesmo. Isso é inegável. Uhum. Mas o próximo ponto, Belinha, é o decreto. Veja bem que o juízo, o selamento, aí vem concomitantemente, praticamente, o decreto. O que é o decreto, Belinha? Vamos em Sofonias, capítulo 3, capítulo 2, verso de 1 a 3. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai, como a palha, antes que venha sobre ti o furor e a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Agora o verso 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor? Então, aqui, Sofonias fala bem claro que haverá um decreto, e nós sabemos que haverá um decreto, Belém. Eu gostaria que tu fizesse uma colocação aí sobre esse decreto, que é muito importante, porque muita gente acha que a marca da besta é um sinal, é um chip, é uma marca. Não, não é uma marca. Ela tem uma condição bíblica. E aí nós precisamos dizer que o chip não está na Bíblia, mas tem outras coisas que estão e que nós precisamos dizer o que é. Sim, esse decreto que estás a falar certamente do decreto dominical, certo? Sim, 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 Pronto, o sim. decreto dominical é o quê? É efetivamente um conjunto de leis que vão forçar as pessoas
a terem um dia de descanso. E nós já começamos a ouvir muito falar sobre isto, não é? Um dia de descanso para a terra precisa descansar um dia por semana, um dia de descanso para a família precisa de estar toda junta num dia para poder conviver, etc, etc. O que acontece é que realmente Deus determinou um dia que ele disse que todos deveriam descansar. Deveria descansar o boi, o jumento, o ser humano, mas esse dia que é de Deus, o dia de Deus, o sétimo dia, é o sábado. O sábado do sétimo dia, não é o sábado do primeiro dia. O primeiro dia da semana, que é o domingo, não é o sétimo, é o primeiro. Portanto, quando nós falamos do dia de descanso, nós que acreditamos na Bíblia, nós estamos a falar do sábado do sétimo dia, mas há uma tentativa de confundir as mentes das pessoas dizendo que o dia do Senhor é o domingo. Nunca foi. Pode ser de outro Senhor, mas não do Criador dos céus e da terra. E quando uma nação que nós já vimos, os Estados Unidos, com toda a autoridade que tem, com todo o poder que tem, não só pela profecia que nos diz, mas também porque ela tem estado a dar provas disso, não é? E todo o mundo se curva diante dela. Quando os Estados Unidos, fizer sair uma lei, e essa lei é para que todos descansem ao domingo, ela não está mais nem menos do que a dizer a todo o mundo que se curvem diante da autoridade daquele que criou o domingo. Quem é que criou o domingo? Quem é que tem estado a dizer que o domingo é o dia do Senhor? É o papado. E eu não estou a fazer nenhuma acusação, porque eu tenho comigo um livro católico, Ciência e Religião, volume 2, onde a própria Igreja afirma que o domingo é uma demonstração da autoridade que ela tem e que não é bíblico. Portanto, não sou eu que estou a afirmar isso. Logo, esse decreto é um decreto de lei que vai obrigar todas as pessoas a transgredir a lei de Deus. Porque se vai obrigar as pessoas a guardar o domingo, quando a lei de Deus diz que é o sábado do sétimo dia, vai obrigar pela força, pela coação, as pessoas a transgredir a lei de Deus. E a questão aqui coloca-se: diante de que autoridade é que eu me vou curvar? Se é o sábado, eu estou a dobrar-me diante da autoridade de Deus. Se eu guardo o domingo, eu estou a curvar-me diante da autoridade de uma igreja. De Roma. Belinha, é muito importante dizer o seguinte, que o mais sério dessa questão é que usam o domingo de sábado. Isso é uma profanação da palavra de Deus. Eles dizem que o domingo é o sábado. Não é o sábado. Domingo é domingo. E essa, vamos dizer assim, interligação entre uma coisa e outra é para confundir a mente das pessoas. E é muito triste essa questão. É para confundir, e a Bíblia já nos tinha avisado em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, diz que surgiria um poder, como diz aqui, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram à criatura, no caso ao papado, antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Portanto, este versículo 25 de Romanos 1 é muito claro e nos faz ver diante de que autoridade é que nós nos vamos curvar. Vamos servir a Deus e nessa altura recebemos o selo de Deus, que é a guarda do Santo Sábado, ou vamos servir à criatura, que no caso é um sistema, o sistema papal, e vamos guardar o domingo. Agora, é interessante, Belinha, que nesse interim, temos que ter muito cuidado que próximo desse decreto, ou um pouco depois, vai ter o chamado fechamento da porta da graça. E esse fechamento da porta da graça, que está em Mateus, capítulo 25, nós podemos ver aqui em duas passagens, né? No verso 10, principalmente, nós não vamos ler todos os versos, mas aqui esse é importante, né? Diz o seguinte aqui: e saindo elas para comprar,
chegou o noivo. Aqui fala das 10 virgens prudentes e as 10 virgens nécias. Aqui, Portanto, obviamente, está falando das 10. 25, versículo 10. 10. E ele diz assim: e saindo elas, né, no caso das nécias, para comprar então o azeite, que é o Espírito Santo, chegou o noivo. Quem é o noivo? É Cristo. E as que estavam apercebidas entraram com elas para as bodas. Fechou-se a porta. Aqui, então, aqui há uma clara evidência que Cristo nos fala que vai chegar um momento que a porta da graça se fecha. A partir daí, Belinha, não tem mais salvação para ninguém. Porque Hum. quando fecha a porta da graça, haverá um tempo entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo. Nesse tempo aqui, quem pecar está, está fora do céu. Por isso que Uhum. tem que ter o preparo, por isso que as pessoas já vão estar seladas, e esse selamento é que vai dar, vamos dizer assim, condições de graça para a pessoa passar esse período sem pecado. E aqui é que temos que entender que há um período que as pessoas precisam estar com Cristo no coração para não pecar mais. Uhum. E é Ou muito seja, importante isso. isso é importante que nós digamos que elas, elas já têm as suas vasilhas cheias do azeite, não é verdade? E nós ouvimos dizer, e é verdade, que o azeite é o Espírito Santo, mas que espírito é esse? É o Espírito de Cristo. Ou seja, elas estão Exatamente. cheias do Espírito de Cristo. Principalmente do seu caráter. Exatamente. Portanto, nessa altura, realmente, elas estarão capacitadas para passar por esse tempo tremendo de perseguição e de grandes dificuldades, mas não irão negar a Deus, não irão acusar a Deus de nada, porque elas têm Cristo no seu coração. E, portanto, da mesma forma que Jesus e o próprio Estevão também estavam a matá-lo à pedrada, Estevão, e o que é que ele dizia? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles têm o caráter de Cristo. Essas pessoas terão o caráter de Cristo. Exatamente. E quando fechar a porta da graça, Belinha, tem que deixar bem claro. Ninguém vai perceber isso, não vai ter uma campainha tocando, não vai ter Uhum. trombeta tocando, né? A porta da graça vai fechar, como fechou a porta da arca lá de Noé, e as pessoas Sim. ficavam o quê? Numa boa na vida, Zombando, zombando, zombando. ninguém percebeu. Aliás, se não te importas, vamos ler aqui em Mateus 24, porque há aqui uma palavrinha muito importante. Mateus 24, aliás, ela é repetida duas vezes, e precisamente Jesus, o próprio Jesus, ele vai comparar esse tempo com o tempo de Noé. Ele diz no capítulo 24, versículo 37 em diante o seguinte: Pois como foi nos dias de Noé, portanto é o próprio Cristo que está aqui a comparar como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isto é graça, isto é tempo de graça. Até o dia, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Ou seja, eles estavam na sua vida de festanças e de casamentos e de comida e bebida e não deram conta que Noé entrou na arca. E depois diz outro até que veio o dilúvio. Ou seja, há aqui dois períodos, até que Noé entrou na arca e até que veio o dilúvio. Foram Este 7 dias. período, Foram 7 dias, sete. Belinha. Ou seja, ele entrou na arca, a porta se fechou, já não havia mais hipótese de salvação. Quem estava dentro estava salvo e não sabia. Quem estava fora estava perdido e não sabia. E já não havia hipótese de alterar a situação até que veio o dilúvio. E nós perguntamos, então, mas eles que estavam lá dentro estavam salvos de quê? Se o dilúvio ainda não tinha vindo, mas já estava determinado o caráter de cada um. A É mesma isso coisa mesmo, vai Belinha. acontecer agora. É Vai isso haver mesmo. um momento em que a porta se fecha, ninguém vai perceber, tal e qual como no tempo de Noé,
Ninguém vai perceber, porque diz aqui, e não o perceberam. Mas há um grupo de pessoas que já estão salvas e não sabem, e outras que já estão perdidas e vão continuar a sua vida durante algum tempo e não sabem. Portanto, nós nunca sabemos quando é que o nosso tempo de graça termina. Daí que seja necessário vivermos cada dia com a nossa vida em ordem para com Deus, sem pecados escondidos, reconciliados uns com os outros, procurando obedecer aos mandamentos de Deus, crendo no poder da sua palavra. Todas estas coisas precisam de acontecer diariamente para que, se de um momento para o outro a nossa vida for selada, nós estejamos salvos. Amém. Agora, Belinha, junto disso, depois do fechamento da porta da graça, vai cair as 7 pragas, né? E muito importante porque quando a porta se fecha, aí tem uma perseguição, vai estar, vamos dizer assim, uma grande angústia com a humanidade. Muita gente vai perceber que não estará salvo quando as pragas caírem. Vai ter um tempo de matança aí, muito importante, que as pessoas precisam compreender. E esse tempo de matança é um tempo que está, vamos dizer assim, o temporal já está se armando. Toda a humanidade está vendo o que está acontecendo em todos os países, as guerras que estão se formando. Há vamos dizer assim, todo o Apocalipse, praticamente, ele está agora vigente e latente. Mas essa queda das pragas, eu gostaria que o ouvinte olhasse muito bem as 7 pragas que está em Apocalipse capítulo 16. Nós não vamos aqui abordar elas, porque nosso tempo aqui não é para isso, mas você pode ler, ouvinte, e você pode ver a seriedade desse assunto, né? Por que que Deus está colocando dentro da mensagem da Bíblia a mensagem de saúde? Porque nesse tempo, quem não tiver o sangue limpo das pragas e das coisas que vão estar lá, vai morrer, vai ter problemas, vai ter, vamos dizer assim, um embate muito forte com as pragas e com as pestilências e com tudo que vai cair aí. E veja bem, Posso, pode falar, Belinha. três versos aqui do Apocalipse. Um está em Apocalipse 14, 10. Portanto, faz parte da terceira mensagem que as pessoas vão ouvir, que diz, o versículo 10 do capítulo 14, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 15, 1. E vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. No mesmo capítulo, agora no capítulo 16, versículo 1, ouvi ainda do santuário, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, as pragas são o derramamento da ira de Deus. Nós não gostamos muito de falar nisto e as pessoas têm uma certa reserva quando se pensa num Deus com ira. Mas atenção, a ira de Deus não é sobre as pessoas. Deus não se ira contra as pessoas. Nós, seres humanos, sim, mas a ira de Deus é contra o pecado. E é importante também dizer isto. Porque é que ele está irado? Meus amigos, porque é a ira de um Deus ofendido. Nós estamos fartos de ofender a Deus. A humanidade tem ofendido a Deus de muitas maneiras. No desprezo pela sua palavra, no desprezo pela vida humana, no desprezo pelos bebés, pelas crianças, pelos idosos, pelas nações. Há um desprezo Pelos seus pelos mandamentos, seus pela mandamentos. sua Então, palavra. exatamente, eu gostaria de perguntar aqui a um pai ou uma mãe que tem filhos, e se visse o seu filho ou a sua filha sendo violado, maltratado, torturado, queimado, decapitado, As se não leis, se, ir- se as não se leis que, iria. as leis que são feitas, Belinha, contra todo. Hoje, todas as leis estão feitas para dar ensejo à mentira, para dar ensejo a tudo que é coisa errada.
Então Nenhuma. eu pergunto se esse pai e essa mãe que me está a ouvir, se não iria ficar irado por fazer isso ao seu filho ou à sua filha. Como é que iria Muito ficar? certo, Belinha. Eu quero complementar aqui dizendo o seguinte: com essa ira de Deus, em Zacarias, no capítulo 13, e o verso 8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Então haverá essa ira de Deus, um tempo de matança, e que vai culminar com as pragas, evidentemente, e não só com as pragas, mas aqui em Zacarias, Tiago, capítulo 5, verso 5 fala também, Isaías 34, verso 2 fala também, mas eu quero ler, Belinha, Tiago, capítulo 5 e o verso 5, que é importante. Tiago 5, verso 5 diz o seguinte, e esse aqui é exatamente, vamos dizer assim, o filme que você estava falando aí, onde ele diz o seguinte: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Verso 6. Verso 6, Condenastes. então, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Todas essas coisas que você está falando aí, Tiago está dizendo aqui que Deus ele não está suportando mais. Chega um ponto que a ira de Deus vai explodir, porque não tem, até Deus tem um limite para as coisas. E nós, se formos vítimas dessas injustiças, dessas maldades, nós vamos agradecer a Deus de Ele exercer justiça, de Ele fazer justiça aos maus, ou não? Ou Vai. continuaríamos a dizer, ah, não, matou o meu filho, matou a minha filha, matou o meu marido, matou a minha esposa, mas pronto, Deus é amor, ok, tudo bem. Não, Deus é amor, sim, e cada pessoa que se arrependa Mas ele é a justiça também. Ele é a justiça pode ter a também. certeza que Deus perdoa. Mas se a pessoa persevera na maldade e continua e não se arrepende e cada vez aumenta mais os seus crimes, Deus vai vir fazer justiça. E Ele vai vir fazer justiça mesmo. Belinha, a justiça de Deus vai chegar a certo ponto que o ouvinte talvez não saiba disso. Quando Deus diz que Israel, lá em Deuteronômio 32, no verso 29, se não me falha a memória, o 31, verso 29, quando o profeta Moisés fala, Deuteronômio, vamos lá, Belinha, que é muito importante esse verso para as pessoas saberem que Israel, por exemplo, que não cumpriu aquilo que Deus havia determinado, também vai ser exterminado. Israel vai ser exterminado. E aqui o profeta Moisés fala, no capítulo 31 de Deuteronômio, verso 29, ele diz o seguinte: porque sei que, depois da minha morte, isso Moisés falando, por certo procedereis corruptamente. É o que Israel fez. E o Israel, vamos dizer assim, literal, é uma coisa, mas o Israel espiritual hoje é outro. Nós não podemos confundir. Mas esse literal, ele diz o seguinte: por certo procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras de vossas mãos. E essa profecia ainda está por se cumprir. E nós temos certeza de que Ezequiel 38 e 39, junto com esses dizeres de Moisés, vai acontecer. Nós não vamos abordar agora porque é um tema bem extenso, mas vamos deixar para as pessoas poderem pesquisar isso, que realmente está lá. No capítulo 38 e 39 de Ezequiel, Ezequiel fala que vai acabar, né? Como dizer, a grande matança que vai ser em Israel. Vai chamado lá no vale da matança lá, que muito poucas pessoas conhecem. Mas então, as pragas vão cair, o tempo de matança estará aí. Agora, a grande angústia, Belinha, a angústia de Jacó. Aí entramos no capítulo 12, verso 1, né, de Daniel.
em Mateus 24, verso 21. E Jeremias 30. Isso, e Jeremias 30 também. Jeremias Né? 30, que eu posso ler aqui, versículo 7. Jeremias 37. Ah, porque aquele dia é tão grande que não haverá outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livrado dela. Há aqui uma promessa, portanto, há um período, um período de tempo que Deus chama de angústia de Jacó, porque Jacó tinha um decreto de morte, o irmão queria matá-lo, não é verdade? E ele passou por um tempo grande de angústia, mas a Bíblia diz-nos que todo aquele que se agarrar às promessas de Deus, como Jacó se agarrou, vai ser livre dela, dessa angústia. O ouvinte precisa estudar a grande angústia de Jacó no Vale de Jaboque. Aí então ele vai conseguir entender. Quando ele se agarrou no anjo, que era próprio Cristo, e ele disse: Não te largarei enquanto não me abençoares. E nós precisamos nos agarrar tanto em Cristo nesse momento, para que ele nos abençoe e nós passemos por essa angústia sem ter de ser uma vítima da grande matança. Agora, completando, Belinha, Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, que é Jesus Cristo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha só, Belinha, que coisa maravilhosa. Então, aqui, Daniel está vendo que Jesus vai chegar a um ponto que vai se levantar. E quando fechar a porta da graça, esse fechamento da porta da graça, Jesus levanta e troca de vestes, porque ele já recebeu o reino da glória do Pai. Aí ele vem, e aí ele vem para o quê? Para buscar os seus. É o que diz aqui. Nesse tempo se levantará Miguel. Concordas ou não? É interessante porque ele se levanta porque estava sentado e ele diz Sim. que se assentou para fazer alguma coisa. No capítulo 7 de Daniel, no versículo 10, diz: Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Ou seja, quando ele no céu se assentou, começou em 1844. 1844, começou o julgamento. Quando o julgamento terminar, o que é que ele faz? Daniel 12, 1. Naquele tempo se levantará Miguel. O levantar-se significa que o julgamento acabou. E ele vai, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 12, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo, olhem as palavras de conforto, livrar-se-á o teu povo, tal como lemos há pouco em Jeremias 30, 17, livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, ou seja, todas aquelas pessoas que não tiveram o nome riscado, Estão selados. porque terminou o julgamento e ficou comprovado que aquelas pessoas se arrependeram, se entregaram a Deus, continuaram firmes, obedeceram à sua lei e, portanto, têm o caráter de Deus. Agora, Belinha, nesse tempo, antes de Cristo se levantar, ou nesse tempo que está se levantando, Satanás vai vir na terra como se fosse o próprio Cristo. E isso temos que deixar muito claro aqui. Porque se nós olharmos em 2 Coríntios, e aí vem aqui uma particularidade muito importante, né? Que as pessoas não conseguem, às vezes, compreender. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler aqui, capítulo 11 de 2 Coríntios, vamos ler aqui o verso 13, 14, diz o seguinte, falando aqui desse ecumenismo fora de propósito, diz assim, porque esses tais e falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando em apóstolos de Cristo, e não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
E não é, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então é importante salientar que Satanás vai vir à Terra e ele está preparando esse cenário, né? Esses OVNIs, essas coisas todas, está todo se movimentando aí, né? Espiritismo e outras coisas mais, embora tudo bem. A gente percebe que todo esse movimento está justamente ensaiando a vinda, né? Que alguns dizem do Maitreya aí, né? Mas, embora seja qual for o nome, aqui na Bíblia diz que Satanás vai vir como se fosse um anjo de luz. E ele vai curar as pessoas, vão dizer que a lei de Deus vai ser, que já mudou, que agora é outra coisa, ele vai abençoar as pessoas, vai curar muita gente, mas não é Jesus. Temos que ter muito cuidado, porque esse Jesus é o falso. Tem alguma coisa a mais, Belinha? Ia dizer, a minha por acaso diz, usa a palavra disfarçando-se. Versículo 13 e 15 diz: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça, novamente a palavrinha, em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É importante sabermos isto, porque vai haver milagres. Satanás também tem poder para fazer milagres. Aliás, Apocalipse diz que ele enganou os que habitam sobre a terra com milagres, com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Muitas vezes as pessoas pensam que milagres só vêm de Deus. Não, não. A Bíblia diz que Satanás vai fazer milagres. Então, como é que nós vamos saber se o milagre vem de Deus, se não é de Deus? Se aquele ser que está ali, brilhante, fazendo curas, falando com uma voz doce, se é Cristo ou se é o anticristo? Pelas palavras. Ou seja, nós precisamos conhecer o que está escrito. E uma das coisas que esse ser, que diz que é Cristo, e vai aparecer em várias partes da terra, nós só saberemos que ele não é Cristo porque ele vai dizer o contrário do que Cristo disse. E o que é E, que Belinha, Cristo disse? O que Cristo disse foi que, Mateus 5, 16 e 17, ele diz que eu não vim abrogar a lei. Eu não vim transgredir a lei. Eu não vim anular a lei, mas cumprir. A lei que diz que lembra-te do dia de sábado para o santificar. E esse ser que vai fazer crer que é Cristo, ele vai dizer, agora já não é mais o sábado, agora é o domingo. Então não pode ser Cristo, porque Jesus disse que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,17. Portanto, meus amigos, é pelas palavras que ele disser, se estão contra o que está escrito, saibam que não é Cristo, é o anticristo. agora, Belinha, um detalhe que não dá para deixar de dizer é que quando o Cristo vai vir agora, ele não vai pisar mais na terra. Veja bem, o Satanás vai vir e vai pisar na terra, vai fazer milagres. Cristo vai vir e vai ficar nas nuvens do céu. Enquanto essa terra não for purificada, Cristo não vai mais botar os pés aqui na terra. É muito importante que o ouvinte saiba disso. Então, quando Cristo vier agora, ele vai ficar nas nuvens do céu e nós vamos. Lá em 1 Ao Coríntios. encontro, ao encontro dele nas nuvens, como Isso, exatamente. Então, o ouvinte precisa saber desses enganos. Satanás, quando vai vir, ele vai vir na terra, ele vai fazer muitos milagres e curas e vai dizer tudo isso que tu falaste. Mas quando Cristo vai vir, ele vai vir como se fosse um relâmpago. E todo olho verá. Não vai precisar dizer que ele está lá no deserto ou aonde que queira que seja. Jesus, quando vem agora, ele vai vir em glória e majestade, com toda a glória junto com o Pai. E agora, pasmem vocês, Cristo não vai pisar nessa terra enquanto ela não for purificada. Satanás, sim. primeiro aos Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Atenção que isto é na vinda de Jesus, não é o arrebatamento antes, não existe arrebatamento antes da vinda de Jesus, meus amigos. Lamento dizer, mas não existe arrebatamento antes da vinda de Jesus. Isto que está aqui a descrever, de 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, está a falar da vinda de Jesus. Porque diz, no versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, na vinda de Jesus, aqueles que estavam mortos em Cristo, acreditando em Cristo, eles ressuscitam primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, mas isto é na vinda de Jesus. Não existe arrebatamento, esta é uma doutrina que nós precisamos também estudar aqui sobre ela. Atenção, porque os nossos queridos irmãos das igrejas evangélicas acreditam que existe um arrebatamento antes da vinda de Jesus. Não é bíblico, mas nós podemos provar pelas Escrituras que não é bíblico, irmãos. Isto é importante, não é, os irmãos não vão acreditar porque nós estamos a dizer. Nós precisamos fazer uma live para vos mostrar pela Bíblia que Satanás tem enganado muita gente, pensando essas pessoas que os que ficarem aqui na Terra depois desse arrebatamento falso, que não existe, eles vão ter uma segunda oportunidade. Não, não vão ter uma segunda oportunidade. Nós hoje estamos a ter todas as oportunidades. E esse arrebatamento vai acontecer, eu digo, novamente, esse arrebatamento ao encontro do Senhor nos ares vai acontecer, como diz aqui, na vinda do Senhor. O Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com um grande brado, à voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Portanto, toda a gente vai ouvir, toda a gente vai ver. Não é secreto. Belinha, você leu 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o verso 18, mas em 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 58, o ouvinte pode também se certificar de que isso é uma realidade. Não só está escrito em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, como também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao 58. Pode ir lá e Exatamente. verificar que essas verdades estão aí. Uhum. Mas era isso, Belinha. Não sei se você tem mais alguma coisa. Eu acho que para hoje nós chegamos. Sim, eu sei que há muitas coisas a dizer mais e certamente que já deixamos ficar algumas dúvidas na mente de várias pessoas, mas nós iremos esclarecer alguns outros pontos mais à frente. Mas basicamente é isso. E o ponto final que eu gostava de falar realmente era da vinda de Jesus. É este o momento que toda a cristandade espera. É a vinda de Jesus. E o Não, preparo que nós precisamos ter, né, Belinha? Por favor. esses são cenas do próximo capítulo, não é? O que é que falta para chegar ao fim? Muito bem. Posso fazer uma oração? Posso terminar com uma oração? Quer fazer? Sim, posso fazer. Querido Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, muito agradecidos. Eu sei que foram muitas coisas, talvez para algumas pessoas que não têm, talvez, muito conhecimento das Escrituras, mas pelo menos queremos deixar uma nota positiva. É que o Senhor está chamando todos nós. O Senhor nos está a dizer que realmente a vinda de Jesus está cada vez mais próxima e que o Senhor ama todos e que ainda está de braços abertos em tempo de graça para que todos nós possamos fazer um esforço e não permitir que os cuidados da vida nos tirem o tempo para estudarmos a sua palavra. Que o Senhor esteja tocando o coração de todas estas pessoas e nos ajude a nós também a trazer mais lives para esclarecer alguns pontos, mas, Senhor, dê-nos a certeza de que ainda há tempo. Não estamos perdidos. O Senhor está a chamar o seu povo e vai continuar ainda a chamar durante algum tempo, mas que nós possamos aceitar hoje, porque hoje é o dia da salvação. Que o Senhor nos dê o seu bom espírito e nos ajude a ser carinhosos e pacientes com todas as pessoas, porque todos nós já passamos por enganos
E isso é terrível, e o inimigo ainda está aqui disposto a enganar muitas pessoas. A Bíblia diz que ele é o que engana todo o mundo, mas só não vai enganar aqueles que conhecerem a sua palavra, que se arrependerem dos seus pecados. Por isso, Pai, lhe suplicamos por todas estas pessoas, mesmo pessoas que estejam a viver momentos difíceis, momentos dolorosos, momentos muito, com a vida muito atrapalhada, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre todos eles e eles tenham oportunidade ainda de se entregar a Jesus e de se arrepender dos seus pecados. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.